Tá aí o Finalmente. OBS, o OBS. Ó, Opa! foi. Agora foi. Agora foi, agora foi. Excelente. Só Vamos falando lá, da então. concorrência do OBS que o negócio é tremendo. É. Então vamos lá, pessoal. Então, vamos, vamos dar início à nossa aula aqui. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, né? Depois dessas nossas férias curtas aí, de 2 semanas, que vocês tiveram férias, né? Mas professor nunca tem férias, professor só dá uma respirada. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Se vocês quiserem saber mais fofocas aí, vocês perguntam pro resto da Catrefa, que todo mundo já me conhece. Né? As minhas aulas, normalmente, eu procuro fazer uma explanação, às vezes tem laboratório, às vezes tem atividade. Né? Não me importa vocês me interromperem para tirar alguma dúvida. Né? Pode abrir o microfone aí, ou manda ali no chat. E se mandar no chat e eu não ver, chama no microfone, que às vezes não fica disponível. Bom, essa disciplina é a disciplina de redes sem fio. Tá? Então, a gente vai falar de rede sem fio, mas não é só Wi-Fi, a gente vai falar de absolutamente tudo que tem comunicação de dados sem a utilização de um meio de transmissão guiado. Não é isso? Bom, primeiramente vamos passar pela apresentação da disciplina, só que eu cometi um gafe, porque eu fui alterar e acabei me esquecendo. Eu fui atrás do arquivo. Peraí. Essa disciplina é uma disciplina de 76 horas, tá? Nós vamos ter 19, não, esse aqui é do aqui. Nós vamos ter 18 encontros presenciais, tá? Depois eu vou corrigir aqui, mais 6 encontros semipresenciais, para totalizar essas 76 horas. Isso aqui é eu acabei copiando esse slide da apresentação da disciplina de segunda-feira aqui, que tem 2 feriados. Tá? Então nós vamos ter 18 aulas presenciais e mais 6 aulas que elas são semipresenciais, que eu vou deixar uma atividade para vocês e vocês vão realizar essa atividade e me entregar. Essa disciplina já está no novo formato, né, de avaliação, onde são 3 avaliações, a avaliação parcial 1, que vai acontecer no dia 8 de setembro, ela vale 1,5. A avaliação parcial 2, ela vai acontecer no dia 20 de outubro. Só pra mim travou? Travou? Não, Travou, Fernando. Travou aqui também. Travou. Travou, mas voltou agora. Voltou? Acabou. Deu uma congeladinha na voltou. Pra mim voltou, professor. Voltou? Deu uma congeladinha, Voltou, mas a sua voz ficou tipo. Parece que estava entrando dentro da água e depois saiu da água. Sim. Tá, mas vocês pegaram aí as datas, né? 8 de setembro, AP1, 20 de outubro, AP2, 1 de dezembro, AP3. AS, AP3. Né? 8 de setembro, depois do 7 de setembro. Exatamente. É bom que vai ter um feriado para estudar. Exatamente. A nota tem que ser maior do que 7 para aprovação. Né? Quem ficar no pincel vai para a avaliação final no dia 15 de dezembro, tá certo? E a avaliação final ela só pode ser realizada por aqueles que fizeram a avaliação semestral e não obtiveram grau, tá bem? Então, não adianta não fazer a avaliação semestral e se jogar na final, que não vai rolar, tem que fazer as outras avaliações. A bibliografia principal dessa disciplina são 3 livros, é o Comunicação e Rede Sem Fio, do William Stallings, o Redes de Computadores e Internet, do Kurose, esse já é um velho amigo aí de vocês, e o Comunicação de Dados e Redes de Computadores, do Berus Furuzano, também, que vocês já conhecem. Tá? É interessante que assim, a bibliografia focada em redes sem fio, tá? Eu acho que só o Stallings que tem um livro específico para isso. Normalmente, a rede sem fio é tratado como mais uma parte de redes.
né? Então, todos esses livros, o livro do Kurose e do Frouzan, eles são livros de redes, né, de computadores, mas que tratam também do tema num capítulo específico. Bem? Tranquilo até aqui? Dúvidas, choros, lamentações? Por enquanto, não. Ô, Fernando, tu falou que tem que ser maior que 7, então 7 não passa. Por enquanto, tranquilo. Não, cara. Não, ali que é igual, maior. Menor ou igual. É, isso que eu Maior vi. igual, rapaz. Ah, que Maior falou. Tu tem que falar, tem que igual. ser mais de 7, porque O 7 cara é não 10. passou no algoritmos. É. Ô, Meu não pode Deus falar que eu do passei céu. algoritmos com 9,2. Primeiro dia de aula, tu já quer criar celeuma, né, cara? Impressionante. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar de redes sem fio. Então, essa nossa aula, a gente vai começar devagarinho. A gente vai falar um pouco sobre ondas eletromagnéticas. Tá? Então, o fundamento, né, de rede sem fio, pelo menos 85% é eletromagnetismo, né, porque os outros 15% são eletromagnetismo aplicado de outra maneira. Mas primeiro, o que é? O que é uma rede sem fio? São redes que utilizam transmissão de dados, um meio do tipo não guiado, ou seja, o ar. Então, o que acontece? Eu não preciso de nenhum cabo, eu não preciso de nenhum fio para fazer essa transmissão de dados. A gente tem diversos tipos de rede sem fio e tecnologias diferentes. Tá? Mas quando a gente fala de rede sem fio, a gente tem que pensar no modelo OSI, que é o modelo, né, de modelo teórico de estrutura de rede, e a gente só vai enxergar rede sem fio na camada física de enlace. Então, rede sem fio é tecnologia de acesso, tá? É tecnologia de enlace. Por quê? Porque dentro da pilha lá de protocolo, né, da camada de rede para cima, é tudo igual. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar de enlaces, certo? Beleza. Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte, a rede sem fio ela pode ser organizada de diversas formas. Eu posso ter uma rede ponto a ponto, onde eu tenho dois pontos que se comunicam, né, que trocam dados entre si, e um fala somente com o outro. A gente tem uma organização do tipo ponto-multiponto, onde eu tenho um ponto que consolida a comunicação e ela conversa com vários outros pontos espalhados. E o que a gente chama de comunicação por difusão, por broadcast. Exemplo, televisão. O transmissor ele não tem conhecimento de quantos receptores tem, entendeu? Então não existe uma sincronicidade na comunicação. Eu simplesmente jogo o meu sinal e quem pegar, pegou. As comunicações ponto a ponto e ponto multiponto, o transmissor ele conhece o receptor, ele tem uma relação um pouco mais íntima. E por difusão, não. Por difusão, gritou, ouviu, não ouviu, o problema é seu. Tá bem? Então, exemplo de uma comunicação ponto a ponto. Quem é que pode me dar um exemplo de comunicação ponto a ponto? Ah, ninguém vai. Não, estão dormindo. Não vai ter graça, sou eu. Vai, exemplo de comunicação ponto a ponto sem fio. Como é que é, professor? Pode falar de novo? Exemplo de quê? Olha lá, ó. Exemplo de comunicação ponto a ponto sem fio. O Thelma apontou alguma coisa ali no... pode ser um celular com outro via Bluetooth, por exemplo? Boa. O Thelma colocou ali, notebook para impressora. Tem algumas impressoras Wi-Fi que você se conecta direto nela. TV para celular?
Isso. O controle Por da quê? TV. Porque é uma comunicação. O infravermelho? O controle da TV para o celular, o controle da TV para a televisão TV. para a TV mesmo. Não, Smart? Não, o controle da TV para a TV, ele tecnicamente ele é um ponto multiponto. Ele é um ponto a ponto. Mas ele não tem controle de conexão, né? Mas, ô Fernando, se tiver, tipo, 2 ou 3 TVs iguais e um controle só e tu apontar, tipo, uma do lado da outra, vai funcionar todas as TVs? Ele vira difusão. Tá, mas Fernando, mas tem televisão que tem o controle wireless, tá ligado? É esse tipo de controle que eu tô falando. Mas aí, pô, vocês estão indo na exceção, cara. Não, minha TV aqui, 4K, não é TV de tubo. O Telmo, Chromecast não é um exemplo de ponto a ponto, porque, quer dizer, quando você está configurando ele, porque você se conecta nele para poder fazer a configuração. Mas depois que ele faz parte da rede sem fio, ele vira um ponto multiponto. Né? Na verdade, ele está conectado no access point. Nossa, fone de ouvido via Bluetooth, um exemplo. É ponto a ponto. Porque você sincroniza o seu fone de ouvido com o telefone. Então, é uma comunicação que existe entre os dois dispositivos. Beleza? Então, a partir do momento que estamos entendidos, vamos adiante. Os elementos que compõem uma rede sem fio são, primeiro, o sinal, né, a transmissão dos dados sem fio, os dispositivos que fazem parte dessa rede, os modos de funcionamento dessa rede, e a gente vai ver que quando a gente fala de modo de funcionamento, a gente fala um pouco focado em wireless, em Wi-Fi, tá? 802.11. A gente vai ver lá na frente. A sinalização da rede sem fio, que a gente precisa de uma coordenação, tá, dos elementos. A gente fala em sensibilidade, sensibilização de transmissão. Não sei se para alguém tá cortando. Tá cortando muito. Tá robótico. Tá picotando. Tá cortando. Tá. Deixa eu... Toda parte anterior não deu pra ouvir nada. Tem alguma coisa que não tá... Não tá legal. Vamos lá. Estão me ouvindo direito? Beleza, agora normalizou. Agora sim. Deu uma fechada em umas coisas. Sim. Tá com um monte de janela. Vamos lá. Então, quais são os elementos que compõem uma rede sem fio? Eu tenho primeiro o sinal, né, a efetiva transmissão de dados sem fio, a transmissão de ondas eletromagnéticas. Eu tenho os meus dispositivos, que são aqueles elementos, aqueles nós de rede que se comunicam sem fio. A gente tem os modos de funcionamento da rede sem fio, e quando a gente fala de modo de funcionamento, a gente vai ver, isso. Os modos de funcionamento, tá ouvindo? Travou de novo? Tá legal. Certinho. Tá legal. Modo de funcionamento? Não falei, ficou normal pra mim. O Carlos fica atrapalhando a aula, é impressionante, hein? Não, acho que a internet dele, ele deve estar baixando. Tá baixando torrent aí. Pior que ontem eu tava e não travou. Tá bom. Vamos lá. Os modos de funcionamento da rede sem fio, e quando a gente fala de modos de funcionamento, está muito mais ligado com uma rede Wi-Fi, né, 802.11. Tá? Esse a caracterização do modo de funcionamento a gente vai ver quando for falar de 802.11. Sinalização em rede sem fio, porque eu tenho que ter a transmissão de dados para coordenação, tá? Para saber quem são os elementos dessa rede, como é que eles estão conectados, interligados, eu preciso fazer handoff, enfim.
A gente também tem as características de potência e sensibilidade de transmissão, ou seja, como que eu coloco as ondas eletromagnéticas no ar, né? Como que eu faço a minha transmissão. E as antenas, né? Que eles são os meios auxiliares para a difusão de ondas eletromagnéticas. Vamos falar um pouco de ondas eletromagnéticas, ou seja, o que é esse sinal de transmissão sem fio? Vocês lembram lá do segundo grau, né? Isso aqui é física básica, que o eletromagnetismo é essencial na nossa vida, para absolutamente tudo. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas nada mais são do que um impulso de energia que viaja pelo ar. Tá? Então, o que esses impulsos de energia, eles têm uma variação elétrica e magnética, tá? Que acabam induzindo um átomo que está do lado do outro, e a gente consegue, então, fazer com que esses átomos, eles vão vibrando, eles vão se mexendo, e eles sejam modulados por esse impulso. Tá? Então, bem ou mal, a gente consegue, através do ar, através através dessas moléculas, né, a gente consegue fazer com que a energia ela se movimente. Legal. Então, a onda eletromagnética nada mais é do que um impulso elétrico e magnético, tá, no ar. E a gente, por indução, consegue fazer, então, com que essa onda se propague. Vocês lembram de física ótica lá no segundo grau ou não? Deve ter sido no segundo ano, final do primeiro ano, primeiro segundo ano. Olha, não tive física ótica. Eu não lembro. Como é que é? Eu não tive física ótica no ensino médio. Essa matéria não é do meu tempo. Não é física quântica? Não, é ótica. Eu tive muito menos física quântica no eu tive aulas de replicação quântica, mas nada disso daí que tu tá falando. Eletromagnetismo, não? Não, de óptico. Eletromagnetismo, sim. Mas óptico entra na parte de luz, né, e tal. Eu me recordo de ter, assim, quando fala da parte de velocidade da luz e blá, blá, blá. Então, isso. A luz é um tipo de onda eletromagnética. Uau, Gabriel. A física, para mim, é a matéria mais importante de tudo. É a matemática e as disciplinas mais importantes. Principalmente para vocês que são da área de exatas, né? O meu professor de física era o meu professor de matemática. E ele, em vez de dar aula matemática aplicada, que é o que caía no Enem, estava dando aula de matemática econômica. E daí, de física, ele era só movimentação de corpos no espaço. Troco? E aí? Não. 2 anos assim, primeiro e segundo ano, no terceiro ano ele foi demitido. Bom. E mudou tudo. E 3 turmas tomaram daquele jeito. Ferro. Uhum. Puta, que droga, cara. Mas vamos lá, né? Alguma coisa a gente vai aprender hoje. Então, uma onda eletromagnética, como a gente consegue ver aqui na ilustração, tá? Eu tenho aqui, ó, a variância elétrica, né, e a variância magnética. A variância elétrica, ela é putz, me falhou agora. Ela é na altura, né, na amplitude, tá? E a variância magnética, ela é na modulação lateral aqui. Então, isso aqui, essas são as características de uma onda eletromagnética. A gente vai ver aqui algumas coisas que elas são interessantes. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um plano cartesiano, tá certo?
E a representação da onda eletromagnética é uma oscilação positiva e negativa nesse plano cartesiano, tá certo? Aqui, ó, a parte mais alta da onda a gente chama de pico, tá? E a parte mais baixa a gente chama de vale. E a distância entre dois picos é chamada de lambda, ok? Ou é o comprimento de onda, tá bem? Então, a distância entre dois picos é chamada de comprimento de onda, ou seja, é o tamanho físico, tá? É a distância entre dois pulsos dessa onda eletromagnética, ou dois extremos, né, dos pulsos dessa onda eletromagnética. Então, essa onda eletromagnética, ela apresenta todas as características de uma onda luminosa, que também é eletromagnética. Então, eu tenho as características de reflexão, onde uma onda ela pode ser refletida. Por exemplo, o espelho é um elemento de reflexão de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, eu tenho minha ondinha vem aqui, quando chega lá no espelho, ela é refletida, tá? Num ângulo que é exatamente similar ao ângulo né? Puta, me deu um branco. O ângulo de saída ele é igual ao ângulo de entrada. Tá? Depois eu tenho a característica da refração, onde quando eu troco todo o meio translúcido, ele tem o que a gente chama de coeficiente de refração, porque as ondas eletromagnéticas elas têm pequenas variações de velocidade dependendo do meio. Então, por exemplo, a água é um meio translúcido e ele tem um coeficiente de refração diferente do ar. Então, e assim como o vidro. Então, se eu pegar um copo, né, e colocar água, a gente vai conseguir enxergar o outro lado, mas só que com um nível de deformação, né, bastante grande. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela não vem retinha, né? Ela, quando passa de um meio para outro, ela sofre refração. Ela muda de direção. Então, consequentemente, eu tenho uma distorção na imagem percebida. A gente tem a difração, tá? E tem o fenômeno da interferência. Beleza? A difração, ela é uma característica que a gente usa bastante em radiocomunicação, tá? Onde eu consigo fazer com que a minha onda ela mude de característica ao passar por um determinado obstáculo, tá? A difração ela é como se eu conseguisse dobrar a minha onda, tá? Então, por exemplo, estou fazendo uma transmissão de rádio, né? E aí eu tenho uma montanha aqui. Vocês estão me vendo aí, né? Estou com a câmera aberta. Sim. Imaginem o seguinte. Aqui eu tenho uma montanha. E eu tenho uma montanha. E tem uma estação de rádio transmitindo do lado de cá. Tá? Então, consequentemente, quem está desse lado aqui não conseguiria receber as ondas eletromagnéticas da minha transmissão. Por quê? As ondas elas vão se espalhar aqui, só que eu tenho uma área de sombra. Okay? O que acontece? Dependendo do tipo de onda, dependendo da velocidade de transmissão, enfim, dependendo de uma série de fatores, o que vai acontecer? Essa onda, quando ela atingir esse obstáculo, ela pode fazer uma curva. E eu consigo, então, transmitir para pessoas que estão atrás desse obstáculo. Tá? Claro que existem cálculos bem complexos envolvidos nisso,
mas de uma maneira bastante simples é isso. É a propriedade que uma onda tem de sofrer uma alteração, porque a onda eletromagnética ela vai reta, né? Mas a partir do momento que eu tenho algum tipo de obstáculo, eu consigo fazer com que essa onda ela sofra uma alteração na sua no seu direcionamento, né? E aí eu consigo atingir locais que teoricamente não seriam possíveis. E a interferência, né? Onde eu tenho a descaracterização dessa minha onda eletromagnética por uma influência de outra onda eletromagnética ou algum outro fenômeno similar, né? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma transmissão de rádio e de repente começar a chover e começar a relampejar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma interferência naquelas ondas eletromagnéticas que eu estou transmitindo com o meu sinal de rádio. Firme? Bom, então todas as ondas eletromagnéticas, olha só, elas percorrem no espaço, elas se deslocam no espaço na velocidade da luz, mesmo que essas ondas não possam ser observadas. Então, para fins de cálculo teórico, a gente sempre vai partir do princípio de que essas ondas, elas se deslocam na velocidade da luz teórica no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza? Então, quando a gente fala de eletromagnetismo, é lógico que a gente tem que falar de luz, porque luz é um tipo de onda eletromagnética. Tá? A gente tem, dentro a luz, ela faz parte de uma classe de eletromagnetismo, que a gente vai ver adelante. Tá? Então, como eu falei para vocês, as ondas eletromagnéticas, elas têm algumas características. A gente viu que é o comprimento de onda, que é a distância entre esses dois picos, que eu chamo, né, eu sempre represento com a utilização da letra grega lambda. Tá? E pelo fato de eu ter uma constante, né, para representar essa minha onda eletromagnética, que é a velocidade da luz, a fórmula que é o comprimento de onda vezes a frequência tem que me dar sempre a velocidade da luz, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho aqui na minha onda o comprimento dela, tá? A gente vai ver que eu tenho aqui a altura dela em relação ao plano cartesiano, chama-se amplitude, tá? E tem um negócio que nós vamos chamar de frequência, que é a quantidade de pulsos, né? A quantidade de oscilações dessa minha onda em um determinado instante de tempo. Então, X oscilações por segundo a gente chama de hertz, ou a quantidade de lambdas por segundo é chamada de hertz, ou seja, pulsos por segundo. Então, se para que a gente possa representar isso matematicamente, a gente diz o seguinte, tá? A fórmula linda e maravilhosa para a gente descobrir quais são as características dessa onda eletromagnética. C, que é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na oitava, é igual ao comprimento de onda, ou seja, lambda, vezes a frequência, que é a quantidade de pulsos eletromagnéticos por segundo. Tá certo? Então, para a gente fazer um cálculo bem simples, bem idiota, tá? 3 vezes 10 na 8 vai dar 300 milhões. Tá? Então, são 300 milhões de metros por segundo. Beleza? Se eu for fazer uma transmissão de 1 kHz, tá? Vou abrir a calculadora.
Bom, eu quero descobrir, por exemplo, qual é o comprimento de onda, qual é o lambda, tá, de uma determinada transmissão. Tá? Então, eu tenho a frequência e eu tenho a minha constante, que é a velocidade da luz, tá? Que é 3 vezes 10 na 8, né? 3 vezes 10 na 8 dá 300 milhões. E aí, vamos dizer que eu tenho uma frequência de transmissão de 100 kHz, que dá 100 mil Hz. Para eu conseguir achar a lambda, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse V para o lado de cá, fazendo uma operação inversa, ou seja, eu vou dividir. Então, lambda, né, ou seja, o comprimento de onda, vai ser igual à velocidade da luz sobre a frequência. Então, para uma transmissão, para uma transmissão de 100 kHz, 100 mil, tá, eu vou ter, então, um comprimento de onda de 3.000 metros. Beleza? Beleza. Então, a distância entre um pico e outro é de 3 quilômetros. Tá? O que acontece se a gente aumentar a frequência? Então, eu vou fazer uma transmissão em 2.4 GHz, que é 2 bilhões e 400 milhões de pulsos por segundo. É isso ou eu estou louco? Hein? É isso aí. Oi? 2 bilhões e 400 milhões de pulsos por segundo. Uma transmissão em Wi-Fi, que é 2.4 GHz. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os meus 300 milhões por 2 bilhões e 400 milhões. E vai dar 0,125. Então, a minha distância, o meu comprimento de onda é de 12 centímetros. Então, o comprimento de uma ondinha de Wi-Fi em 2.4 é 0,125 metros, ou seja, 12 centímetros e meio. Né? É um negocinho desse tamanho. Tranquilo? Então, a gente chega à conclusão de que quanto maior a frequência, tá, menor é o comprimento de onda. Estão vendo aqui embaixo? Sempre que aparece. Sim. Show. Aqui, ó. Então, como a gente pode observar aqui, ó, quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior a quantidade de pulsos em um mesmo intervalo de tempo, menor é o meu comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor a ondinha. Tá? Então, elas vão ser ondinhas pequenininhas, são mais curtas. Bom, então, se vocês conseguem enxergar isso aqui, vocês conseguem imaginar o seguinte, que uma onda comprida, uma onda longa, ela vai conseguir ir mais longe. Ela leva menos informação dentro dela. Por quê? Porque, olha só, o quanto eu consigo modular de informação aqui e aqui. Se a gente for pegar se pegar essa onda e esticar ela, tá? Qual que é mais comprida? A de baixo, com mais frequência? Isso, porque ela, apesar dela estar mais junto e ela ser menor, ela é mais comprida, né? Se a gente pegar e espichar ela assim, tá? Então, o volume de informação que eu tenho dentro dessa fitinha é muito maior do que o da fitona, tá? Só que é o seguinte, quanto maior o comprimento de onda, quanto mais lenta a onda, mais longe ela vai. Tá? Então, se a gente for ver a transmissão de AM, que dá 1.000 quilômetros, ela é uma onda lenta, ela é uma onda bobona, assim.
ela é uma onda que ela é refletida facilmente na atmosfera, né? A onda que ela é mais... e sim, qualquer interferência que eu tiver nessa onda bobona aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter... se eu perder alguma coisa, se eu tiver interferência, eu vou perder muito pouca informação. Tá? Quando eu tenho um volume de informação mais concentrado, qualquer interferência me gera uma perda de informação, uma perda de dados significativa. Tá? E eu preciso também de muito mais energia para poder gerar essa onda mais densa. E, consequentemente, essa onda ela vai se propagar menos. Ela vai mais, ela não vai tão longe. Ela é uma onda curta. Então, quanto maior a frequência, mais adequado para transmissões de longa distância, quanto menor a frequência, mais adequado para transmissões de longa distância, quanto maior a frequência, mais adequado para transmissões de curta distância. Para eu transmitir mais dados, eu preciso de uma onda mais densa. Para eu transmitir menos dados e mais longe, eu vou ter uma onda mais esparsa. Conseguiram? Fui claro aqui nessa explicação? Então, aí a pergunta que eu faço para vocês, né, com base nisso aqui que a gente conversou. Por que 5 GHz não vai tão longe quanto 2.4? Porque tem mais frequência? Consequentemente, menos alcance. É uma onda mais densa, é uma onda com mais informação. Aí a pergunta é, qual que permite velocidades mais rápidas? 5 GHz? Por quê? É óbvio, né? Em relação com a frequência, né? Oi? Tá, por causa da frequência, mas o que a frequência tem a ver com isso? A quantidade de gigahertz, a quantidade, não? Tem mais informação. Isso, eu tenho mais pulsos, ou seja, eu consigo modular mais coisa no mesmo, com o mesmo segundo. Tá? Então, eu tenho 2 bilhões e 400 milhões de pulsos. Tá? O outro eu tenho 5 bilhões de pulsos. Então, eu tenho mais do que o dobro de pulsos no mesmo intervalo de 1 segundo. Consequentemente, eu consigo inserir mais informações ali. Então, o meu bloco de transmissão, né, a quantidade de dados que eu consigo transmitir numa botada só, ela é muito maior. Ficou claro? Uhum. Show! Então, quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente tem, assim, frequências, desde frequências muito baixas até frequências altíssimas, né? E o espectro de frequências eletromagnéticas, ele vai lá das ondas de rádio, né, que a gente está falando de alguns poucos hertz, de 10 hertz ou menos, né, até os raios gama, que são as ondas eletromagnéticas mais densas que se tem conhecimento, certo? Então, até essa faixa aqui, ó, de 10 na oitava, certo? São ondas de rádio. A gente tem as ondas longas, que são aquelas ondas bobonas para transmissão de sinal analógico de longa distância. Depois a gente tem ali o rádio comum, que a gente conhece, AM e FM. Acima de 10 na nona, né? 10 a oitava para 10 a nona, a gente tem as que a gente chama de micro-ondas, porque elas são ondas pequenininhas, elas não são ondas de muitos metros, né? Até 10 na 11, a gente tem essas micro-ondas, e aí a partir de 10 na 11, mais ou menos lá 3 vezes 10 na 11, até 10, perto de 10 a 15,
A gente tem as ondas infravermelhas, que são aquelas que o olho humano não percebe sem a ajuda de algum equipamento. Tá? Todo mundo aí já viu câmera com infravermelho. O que é? É uma luz que ela é muito fraca. O olho humano não consegue perceber, mas a gente, com o auxílio de alguma câmera, né, de algum elemento, a gente consegue enxergar essa onda eletromagnética. A gente tem o espectro visível, né? Dá para fazer isso com o controle remoto da TV, né? E apontar a câmera do celular. Isso. Porque se eu pegar o controle remoto da TV, tá? Se eu apertar aqui, ó, eu não vou conseguir enxergar, tá? Eu não enxergo nada. Se eu não me engano, se eu conseguir, deixa eu só botar a minha câmera para mim. É verdade. Testei aqui. Vamos ver. Provavelmente, ó, vocês estão conseguindo ver isso. Sim, estamos vendo. Eu não enxergo. Se vocês pegarem o controle, eu não enxergo. Mas o que acontece? A câmera... acabei ligando a TV. A câmera, ela tem sensibilidade para capturar essas ondas eletromagnéticas que o olho humano não consegue perceber. Tá? Então, olha lá, ó. Aí fica a dica, né? Quando vocês não estiverem conseguindo mexer na TV com controle remoto, vocês fazem o seguinte, para ver se tem bateria no controle, né? Pega o telefone celular, aponta a câmera e aperta qualquer botão. Aí vocês vão ter certeza se o controle está funcionando ou não. Também dá para ver se a pilha está fraca, né? Que aí ele começa a dar umas rateadinhas ali nos pulsos. Vamos lá. Prossigamos. Depois do espectro visível, que são essas ondas que a gente consegue enxergar, que a gente consegue perceber enquanto luz, tá? A gente tem acima de 10 depois de 10 na 15, né? A gente tem os raios ultraviolentos, né? Os raios ultravioleta, que eles são raios que são possíveis também de serem vistos com determinados equipamentos, mas eles não conseguem ser observados pelo olho humano. Tá? Só que aqui a gente já começa a ter um eletromagnetismo que pode ser danoso para o ser humano, certo? Aqui a gente já começa a ter ondas eletromagnéticas que elas são consideradas radioativas. Tá? Então, os raios ultraviolentos, eles estão no começo desse espectro de radiação. Depois a gente passa para os raios X, tá? Que são... e aqui a gente já está falando de material radioativo. O raio-x que a gente vai fazer, né? O raio-x... o exame de imagem, né? O raio-x... o exame de imagem para medicina, ele tem normalmente se usa césio, né? O famoso césio lá de Brasília, se usa césio para gerar uma radiação, para gerar pulsos, para gerar ondas eletromagnéticas de radiação que elas são capturadas por um outro elemento sensível, né, que fica atrás do corpo. Então, o que a gente faz? Eu coloco lá o canhão de raio-x, né, focado aonde eu quero fazer esse exame de imagem. Por exemplo, eu vou tirar um raio-x da minha mão, né, eu foco ali, e por baixo eu tenho, antigamente se usava aquela chapa, né, uma chapa parece um vinil, assim, que era sensível a essa radiação, só que hoje é tudo digital.
Hoje o camarada tem um negócio ali que eles simplesmente captura ele é sensível à radiação, ele captura e transforma numa imagem, como se fosse um scanner. E a partir de 10 na 19, aqui, ó, a gente tem os chamados raios gama, que esses sim são emitidos por elementos radioativos mais potentes, né? Então, por exemplo, as tempestades solares, né, e a radiação que o universo dissipa, ela está nessa classe aqui de altíssima radiação. Por isso que todos os veículos, todos os equipamentos que são utilizados na exploração espacial, eles têm um nível de blindagem para radiação diferenciado. Vocês já devem ter visto que os satélites têm aquelas folhas de ouro, assim, é como se fosse papel alumínio, mas só que é ouro, né? É um papel ouro, assim, que é para poder proteger os equipamentos desse tipo de radiação. Por quê? Porque o ouro, ele consegue ou refratar ou repelir esses raios gama, ele consegue refletir, tá bem? Bom, então, como a gente está vendo aqui, né? Quanto maior a frequência, maior é o meu comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o meu comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor. Tá? Então, aqui a gente consegue enxergar, nessas duas imagens aqui, que quando eu tenho uma onda em frequência na casa dos megahertz, tá? O comprimento de onda ele é de quilômetros. Quando a gente chega perto dos giga, ele é medido em metros. Em terahertz, as minhas ondas já são em milímetros. Petahertz é em micrômetros. Quando chega perto dos hexahertz, ela é em nanômetros. Nanômetros, né? Quando eu tenho frequências aqui na casa dos zetahertz, as minhas ondas elas vão de pico a femtometros. Tá? Então, se eu não estou enganado, 10 na menos 3, 10 na menos 4, 10 na menos 6, 10 na menos 8 e 10 na menos 10. Não. Micro, nano, não é. 10 na menos 3, 10 na menos 4, menos 5, menos 6 e 10 na menos 7. Tá? Então é 0,0000000. Bom, então a gente classifica as ondas de acordo com as frequências como ondas de rádio normais, né, de 3 kHz até 300 MHz. Depois elas viram micro-ondas, né? Elas de 300 MHz a 300 GHz, a gente chama elas de micro-ondas, nesse bloco aqui. As ondas infravermelhas elas estão de 300 GHz a 400 THz. A luz visível ela está entre 400 THz e 750 THz. Os raios ultraviolentos estão entre os 750 THz e 300 petahertz. Os raios X estão de 300 petahertz a 60 hexahertz. E os raios gama são aqueles acima de 60 hexahertz. Então, imaginem o seguinte, conseguem imaginar o tamanho dessas ondinhas, né? E a densidade de informação que a gente tem nelas, né? E o tamanho delas. Então, essas ondas elas são tão densas que elas podem danificar o organismo. Por quê? Nós somos feitos de átomos, né? Esses átomos se juntam e se formam moléculas. Se eu tenho uma onda eletromagnética que passa no meio desses átomos, né? Se for uma onda pouco densa, se ela é uma onda comprida, você nem vai sentir. Aquilo ali vai passar no meio dos seus átomos e eles vão fazer assim, ó, e tá tudo certo.
Se eu entro com uma onda muito densa, tá, o que vai acontecer? Eu vou danificar o seu átomo, eu vou conseguir danificar a molécula. Eu posso dissociar dois átomos. Por isso que a radiação ela é muito perigosa. Por quê? Porque o nosso DNA é composto de várias moléculas de proteína. Né? É aquela hélicezinha. Se eu, em cima daquela hélice, meter uma radiação muito densa, o que vai acontecer? Eu vou cortar essa hélicezinha, eu vou desnaturar, eu vou danificar. Por isso que a radiação ela é muito danosa. Então, se discute muito, né, em relação a isso, o fato que a gente chama de radiação não ionizante, né, que é essa que está ali na faixa de ondas de rádio e a parte inferior das micro-ondas, que diz que ela não tem nenhum problema, ela não danifica o organismo humano. Só que tem gente que defende que sim, que mesmo essas ondas que são consideradas menos densas, né, e mais longas, elas podem trazer algum malefício ao longo do tempo de exposição. E aí, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque isso é uma discussão bastante comum, principalmente quando se fala da implantação de sistemas de telecomunicações nas cidades. Então, se vocês olharem para o lado de vocês aí, deve ter um prédio que tem 200 antenas de telefonia celular em cima. E a pergunta é, esse volume de radiação eletromagnética na cabeça de vocês não vai causar dano nenhum à saúde? Essa é uma pergunta que ninguém ainda conseguiu responder com toda a assertividade. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Então, a radiação não ionizante ela é um tema ainda bastante complexo. Não se chegou a lugar nenhum. Beleza? Dúvidas? Até aqui, tá tranquilo? Já dormiram aí? Tá interessante. Tá tranquilo, dormindo aí. A nave-mãe já passou, já magnetizou, já levou, já, cidadão. Telmo, boa. Esse é um tema bastante controverso, né? Como eu estou colocando para vocês aqui. A telefonia celular, ela opera na faixa de 850 a 900 MHz. Depois ela tem uma banda que vai na faixa dos 1.800, 1.900 MHz, 1.8, 1.9 GB. Depois tem uma faixa de 2.100 a 2.300. E estão surgindo alguns blocos ali. Tem um bloco de 2.800 e estão abrindo um bloco de 700 MB. E tem... Eu não quero mentir para vocês, mas eu acho que tem um bloco de 3.100 também usado para telefonia celular. Então, nós estamos falando de um dispositivo que ele trabalha com micro-ondas, né? A gente está acima de 300 MHz. E aí começa aquela pergunta. Uma micro-onda constantemente agindo em cima do seu corpo, ela não vai causar dano nenhum? Tá? Então, essa é E assim, bem ou mal, mesmo que vocês, principalmente os smartphones, né, mesmo que você não esteja usando o telefone, falando nele, ele está funcionando. Ele está mandando, ele está conversando com a estação, né, com a estação de telefonia, porque eu estou com o telefone ligado, o chip que tem o meu código de assinante, né, ele precisa se comunicar com a estação rádio base para dizer, olha, eu estou aqui, eu estou em condições. Se alguém ligar, ó, é nóis. Tá? E de tempos em tempos ele fica dando um keep alive, né? Opa, tô aqui, ó, tô aqui ainda. Se eu pegar o telefone e sair andando pela cidade,
eu vou perder, eu vou me distanciar dessa estação, eu vou perder o contato com ela, mas eu vou me conectar noutra. Então, o telefone está sempre fazendo esse movimento. Quando você está dentro de casa, a transmissão de dados ela é feita por Wi-Fi, que também é 2.4 GHz, é micro-ondas. Quando você sai na rua, você cai na rede de telefonia, é 900, é 2.100, né? É 2.800. Bem ou mal, você continua com uma transmissão de dados, você continua com uma transmissão de eletromagnetismo o tempo inteiro. Quem aqui desliga o telefone ou não coloca o telefone para carregar do lado da cama, né? Do lado da cabeça? Eu. Bota Deixa onde? bem longe. Eu boto na minha mesa de cabeceira. Né? E uma boa parte do pessoal... Mas nem é por causa disso, é para acordar mesmo. Nem na hora que toca, se tiver muito perto, vai no soneca. Desliga ali e continua dormindo. Segue o baile. Então, tem esse negócio, né? Não existe ainda um estudo conclusivo a respeito disso. E assim, uma das celeumas do 5G é que o 5G ele tem que operar acima de 6 GHz. Tá? É de 6 GB a 3 tera, se eu não estou enganado, ou 30 tera de frequência de operação. Né? E aí também tem essa discussão, além de toda a discussão de infraestrutura, tem essa discussão da interface AR, que a gente chama, né? Que é a transmissão de informações através de onda de rádio. O quão esse negócio vai ser danoso à saúde? Porque a gente sabe o seguinte, depois de 5 GB, tá, a gente eu começo a ter a geração de radiação que ela é ionizante. Tá? O forno de micro-ondas de vocês funciona a 12 GHz. Então, se eu tenho o forno de micro-ondas, agora 12 GB ou 12 tera, agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, se o forno de micro-ondas, para esquentar a comida, eu uso 12 GB ou 12 tera, não importa, e para transmitir dados numa rede sem fio, eu estou usando 6 GB, ou estou entre 6 GB e 40 GB ou 40 tera, que seja, quer dizer, então, que eu abri a porta do micro-ondas. E estou usando, e liguei o micro-ondas que vai atingir a cidade inteira, toda a população. Quer dizer, será que eu não vou cozinhar minha população? Tá? Então, tem uma série de discussões a respeito disso. Essa transmissão, né, via rádio, ela não vai causar mal nenhum. Se tem estudo de exposição continuada a esse tipo de frequência, não se tem. Então é aí que a coisa... É aí que a porca torce o rabo. Hein? Beleza. Então, quando a gente falar de telecomunicações, a gente tem algumas faixas de frequência que são utilizadas. Tá? Então, a grande parte das frequências utilizadas para telecomunicações hoje, ela está abaixo de 5 GB. Tá? Então, a gente ali tem até 10 MB é rádio AM, na faixa de 100 MB a gente tem rádio FM, 400 MB a gente tem o rádio UHF, né, que é Ultra High Frequency, são micro-ondas. A faixa de televisão é 470 e 800, tem alguma coisa perto dos 600, 700, que é utilizado também para televisão. A telefonia móvel é 850, 1900, 2.100, e como eu falei para vocês, 2.800 e 3 e alguma coisa, né, que são faixas mais novas. O Wi-Fi dentro de casa a gente usa na faixa de 2.4 e na faixa de 5. E a comunicação por satélite, ela é na faixa de 3.5 GHz. Né? Isso, comunicação por satélite de alto desempenho.
a TV que vocês recebem aí é mais baixo a frequência. Bom, então dentro disso tudo, tá? Agora que a gente já sabe como é que uma onda eletromagnética ela é formada, né? Quais são as faixas de frequência que eu utilizo para a transmissão dos mais diferentes tipos de dados, eu tenho que pensar numa coisa que a gente chama de modulação de sinal. Ou seja, como é que eu vou fazer, então, para usar essa ondinha eletromagnética para transmitir dados? Tá? Eu tenho que... Quando a gente transmite dados, o que a gente faz? Hoje é muito simples, a gente usa binário, eu tenho 0 e 1. Tá? Ou então eu tenho oscilações quando a gente transmite áudio, porque o som também é um tipo de onda eletromagnética. Tá? Quer dizer, desculpa, ela também é um tipo de onda, ela não é uma onda eletromagnética. Tá? Mas eu consigo fazer uma maracutaia, tá? Para pegar essa onda acústica, né? E inserir ela dentro de uma onda eletromagnética. E a gente chama isso de modulação, ou seja, aquela ondinha ali, ela tem informações enxertadas nela para poder fazer a transmissão de dados. Então tem a gente tem, não é duas maneiras, a gente tem duas famílias de maneiras, né, para fazer essa modulação de sinal, ou seja, inserir os dados, os sinais de comunicação dentro da onda eletromagnética. Quando a gente fala de ondas que transmitem sinais analógicos, a gente faz a modulação ou através da variância de amplitude, que aí é amplitude modulada, que a gente fala, quer dizer então que eu consigo variar a altura da minha onda eletromagnética, né? Ela continua com a mesma distância, a única coisa que eu aumento e diminuo é a altura dela, a amplitude. Eu tenho a modulação através da variância de frequência, então eu tenho pequenas variações de frequência que elas simbolizam algum sinal que eu estou enxertando dentro dessa minha onda. E a modulação através do que a gente chama de modulação de fase. Tá? O que acontece? Eu consigo fazer com que eu inverto, né? Então a onda está vindo aqui, aí quando eu estou formando um pico, eu transformo num vale, então a onda fica quebrada. Então o que eu estou fazendo? Eu estou modulando a fase. Tá? Ela seria uma fase de amplitude, né? Seria uma fase de pico, e aí eu inverto essa onda. Eu tenho como fazer isso artificialmente, e aí eu uso essa técnica para inserir sinalização. Essas são técnicas para inserção de sinais analógicos. Quando a gente fala de sinal digital, o que a gente faz? Inserir sinal digital numa onda é muito mais fácil do que o analógico. Tá? Por quê? Porque eu tenho que criar uma maneira de inserir 0 e 1 só. Então eu não preciso a metade do caminho. Eu não estou pegando uma onda sonora que ela tem o mesmo comportamento de uma onda eletromagnética, né? E inserindo dentro dessa onda eletromagnética. Eu estou criando blocos de zeros e uns. Então, o que a gente faz? A gente só dá uma deslocada. Tá? Então, eu tenho, para inserir um sinal digital dentro de uma onda eletromagnética, usando o deslocamento de amplitude, que é o ASK, né? O que eu faço? A minha amplitude é aquela altura de onda lá, né? O que eu faço? Quando eu estou sinalizando 1, a minha amplitude é X. Né? Quando eu sinalizo 0, a minha amplitude é Y. Então, a única coisa só que eu faço é deslocar a minha amplitude. Assim como também eu faço isso com deslocamento de frequência. Então, eu venho com uma frequência aqui mais densa, né, com 1, aí com 0 eu abro um pouco, aí com 1, com 0. E eu tenho modulação por deslocamento de fase, mesma coisa. Eu estou sinalizando aqui, quando chego aqui, pum, eu estou
inserindo 0, aí eu faço a inversão de fase, sinalizo 1, inverto a fase. E tem o que a gente chama de modulação quadrática, que essas são as modulações de sinais que a gente utiliza em comunicações de de alta velocidade. Tá? Por quê? Porque aí eu crio uma onda 3D, entendeu? Ela não é só mais uma onda eletromagnética. As modulações quadráticas, eu tenho várias ondas eletromagnéticas que compõem, várias ondinhas que compõem um ondão. E dentro de cada dessas ondinhas, eu consigo fazer ou modulação de amplitude ou modulação de frequência para inserir dados ali e transmitir isso. Entendeu? Então, eu tenho ondas dentro de ondas. Então, eu tenho uma modulação dentro de uma modulação dentro de uma modulação. Tá? Consequentemente, eu consigo transmitir um volume muito maior de dados com isso. Então, por isso que hoje a gente tem aí o exemplo, né? O padrão do Wi-Fi 802.11ac, né? Que me dá 1.3 gigabits por segundo de transmissão. Só que eu tenho já uma transmissão que ela se eu não me engano, é QAM. Ela é 256 QAM, ou é 64 QAM? Não, é 128 QAM. Então quer dizer que eu tenho 128 ondinhas para formar um ondão, entendeu? E aí sim, eu consigo transmitir um caminhão de informação em um único segundo de transmissão. Tá? Acho que eu botei gráfico para isso aqui, não botei não acredito. O que eu fiz? Eu disponibilizei um vídeo bem interessante a respeito dessa parte de modulação de sinal. Tá? Mas depois a gente vai acabar falando disso. Puta, eu jurava que eu tinha colocado aqui a modulação. Não é possível. Eu não fiz isso. Putz, mas tudo bem. Vocês vão ver os 2 vídeos que eu disponibilizei para vocês. Um deles está em inglês, mas aí o Google tem a geração de legenda lá, automática, né? Tradução, e que é tranquilo. Que mostra exatamente como é que é feita essa modulação de sinal. Tá? Depois vocês vão ver lá. A gente tem, então, os nossos dispositivos sem fio, que são aqueles dispositivos que têm a capacidade de comunicação sem fio. Televisão, rádio, satélite, né? É o dispositivo mesmo. Por que o celular não está ali? Porque o celular ele é um rádio. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar hoje no telefone celular como um rádio. Numa comunicação sem fio, a gente tem os nossos transmissores e os nossos receptores. Então, o transmissor é aquele que transmite, o receptor é aquele que recebe. Né? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Só que é o seguinte, quando eu tenho uma comunicação, ela pode acontecer de várias maneiras. O meu transmissor, ele pode ser somente um transmissor, ou ele também pode ser um transmissor e receptor. Tá? Assim como o meu receptor, ele pode ser só um receptor, ou também ele pode ser um transmissor. E aí, tudo depende de como é que a comunicação ela vai se estabelecer. Normalmente, a gente tem 3 tipos de comunicação. Tá? Uma que a gente chama de simplex, ou half duplex, onde eu tenho um transmissor e um receptor e um único canal de comunicação. Tá? E eles podem alternar. Quando um transmite, o outro recebe. Terminada a transmissão, quem recebeu pode responder, pode simplesmente se transformar num transmissor e o outro transmissor virar um receptor. Só que isso nunca vai acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Porque o meu canal é único, é como se eu tivesse só um caninho. Ou um está transmitindo, ou o outro. Tá? Diferente de uma comunicação que a gente chama de duplex ou de full duplex, onde existe transmissão e recepção ao mesmo tempo. Por exemplo, telefonia. Quando eu estou falando com alguém no telefone, eu estou falando, mas a pessoa também pode falar. Então, eu estou usando 2 canais. Um canal
para um transmitir e o outro receber, e um outro canal para aquele que é o receptor transmitir e o transmissor receber. Então, existem duas ligações. Tá? Qual é o problema disso quando a gente fala de radiocomunicação? Quando eu tenho uma conexão que ela é half duplex, eu estou usando só um pedacinho do espectro, ou seja, eu estou usando um canal. Quando eu tenho uma comunicação full duplex, ou seja, uma comunicação duplex, eu estou usando 2 canais. Então, isso em termos de radiocomunicação é um problema. Por quê? Porque eu estou utilizando muito recurso para só 2 pessoas falarem, entendeu? Para ter uma comunicação. Se eu transformar isso em uma comunicação simplex ou half duplex, né, eu conseguiria ter um aproveitamento melhor do espectro. Tá? E as transmissões em broadcast, que só tem transmissão. Eu tenho um transmissor que ele transmite burramente, né, sem nenhum tipo de sinalização, e eu tenho os meus receptores que recebem também burramente, sem nenhum tipo de sinalização. Tá? Então, basicamente, quando a gente falar de transmissão via rádio, a gente vai falar desses 3 tipos de comunicação. Isso também ocorre em meios guiados. Tá? Isso é, claro, de uma maneira um pouco diferente, mas esses conceitos, eles são válidos. Beleza? Dúvidas? Até agora não. Tranquilo? Não? Todo mundo vivo? Vocês não morreram aí no meio do caminho, né? Bueno. Vamos lá. Então, para eu fazer essa transmissão, eu tenho que gerar esse meu sinal eletromagnético, eu tenho que gerar esse meu pulso eletromagnético de alguma maneira. E para eu conseguir empurrar essa onda, porque na verdade a geração dessa onda eu tenho algum elemento que ele é capaz de agitar os átomos, né, e modular uma onda movimentando esses átomos, e para que então a gente construa aquela nossa onda eletromagnética conceitual. Né? Então esse gerador de pulso eletromagnético, ele consome energia, ele precisa de uma potência para agitar esses elétrons desses átomos e fazer com que esse negócio, com que a onda ela se crie. Tá? Então o que acontece? Quando eu vou fazer uma transmissão de dados, o meu gerador de sinal ele tem que aplicar uma potência, né, uma energia no meio para poder gerar um sinal de comunicação. Dependendo da quantidade de energia que eu coloco para gerar essa onda eletromagnética, né, o outro lado que está recebendo o sinal, ele vai perceber isso. Então, é mais ou menos como a gente conversando. Tá? Se eu estiver muito perto de vocês e eu gritar, vocês vão entender o que eu estou falando, mas vocês não vão conseguir processar direito, porque aquilo ali vai incomodar. Tá? Então, eu converso com vocês usando uma voz que ela é adequada para aquela distância. Certo? Quando eu tenho mais de um equipamento na minha rede, né? Aliás, desculpa, mais de 2 equipamentos na minha rede, então quer dizer que eu tenho lá um camarada que ele é o meu elemento centralizador da rede, ele é a minha estação rádio base, ele é a minha estação base, né, a minha BSS. Eu tenho um dispositivo aqui e um outro dispositivo aqui. Tá? O que acontece? Esse cara vai se comunicar com a minha estação, tá, usando uma determinada potência. Para quê? Para que ele consiga ser ouvido, né, para que os dados que saem desse terminal eles consigam chegar lá na minha estação base. Tá? Assim como o outro celular, o outro terminal aqui, ele também tem que conversar com essa estação base e ele precisa ser ouvido. Tá? Então, se eles falarem usando a potência adequada, eu não tenho problema nenhum. Tá?
Agora, imaginem só, o professor está em sala de aula e 2 alunos resolvem falar ao mesmo tempo com o professor. Normalmente a gente consegue entender o que se os dois falarem normalmente, eu vou conseguir entender o que os dois falaram e eu vou dizer para um, ó, espera aí que eu já te respondo. Mas eu ouvi os dois. Se um dos alunos gritar, eu não vou conseguir ouvir o que o outro falou. Então, o que a gente chama isso é de dessensibilização. Por quê? Porque o meu ouvido ele tem que se adequar ao aluno que está gritando para que eu não sofra, para que isso não me machuque, tá? E eu não vou conseguir ouvir o outro que está falando num tom mais baixo. A mesma coisa acontece. Se eu tenho um telefone aqui, ó, eu tenho lá minha estação base e 2 telefones, e um deles começa a transmitir com muita potência, a gente tem um processo que chama-se dessensibilização da estação ou da antena. Resultado, para ele conseguir entender esse cara que está gritando, tá, sem que aquilo ali gere alguma interferência, eco ou outra coisa, ele deixa, é como se ele regulasse o volume de recepção do ouvido, né? E aí ele deixa de escutar quem está falando normal. Então, o que acontece? Quando a gente vai configurar algum equipamento, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para que a potência de transmissão ela não seja tão alta que dessensibilize os outros equipamentos, né? E nem tão baixa que haja problema de transmissão. Então, quando vocês forem ajustar o Wi-Fi de vocês em casa, tem lá, não, vou botar na potência máxima. Nem sempre a potência máxima ela é a solução. Às vezes pode te gerar um problema. Por quê? Porque o sinal está indo mais longe, ele está mais sujeito à interferência e pode ocorrer a dessensibilização de outros equipamentos. Entenderam? Sim. E qual seria o ideal, então, professor, para regular? Não tem, depende do seu cenário. Não existe uma fórmula mágica. Tipo, depende da distância que estão os aparelhos, talvez? Depende da distância, depende do tipo de construção. Quer ver um negócio que mata o sinal do Wi-Fi? Primeiro, é vidro, porque é uma onda eletromagnética. Tá? Reflete, né? A gente viu. Não, ela sofre refração. Reflete, sim. Sim, porque eu tenho 2 meios que são translúcidos com coeficientes de refração diferentes. Então, a minha onda eletromagnética, na hora que ela passa pelo vidro, tá, ela passa, não tem problema. Só que o que acontece? Eu gero interferência, entendeu? Na hora que eu passei, é o mesmo tipo de distorção que eu tenho quando eu olho através da água ou de um vidro, entendeu? O olho humano, a gente percebe uma imagem distorcida, mas a gente consegue entender. Agora, o equipamento do Wi-Fi, ele não consegue entender que aquela onda está distorcida, entendeu? E tem uma coisa que funciona exatamente como vidro, que é o verniz. Eu descobri isso quando eu me mudei para o apartamento que eu moro hoje, tá? Que as portas todas dos quartos, elas não são pintadas, elas são envernizadas. O Wi-Fi dentro da minha casa é um inferno. Eu tenho 3 access points. Tá? Aqui no meu escritóriozinho, que é o quarto de empregada, eu tenho um access point só para cá. Tá? Fica aqui do meu lado. E eu uso um injetor PLC, o Power Line Communication, aquele que você bota na tomada, para pegar a internet que vem lá do quarto do meio para cá. Uhum. Tá? Justamente por isso, porque se a gente for pensar, em linha reta, eu tenho 2 paredes, uma parede e meia aqui, e um corredor. Tá? Porque uma das paredes é gesso. Tá? Era um pedaço da sala que virou um quarto. Então, é um horror. É um horror. Eu tive que, para conseguir ter um sinal com mínimo de decência dentro de casa, eu tive que ajustar. E assim, o meu AP que fica lá onde chega o meu modem da Vivo,
eu trabalho com potência média. Eu não posso botar com alta potência. Até porque também, como do lado de lá, eu tenho um prédio de 10 andares, de 14 andares com 10 apartamentos por andar. A hora que eu abro assim, a quantidade de rede sem fio no meu telefone é um absurdo. Você consegue passar assim, deve ter mais de 70 redes. Eu tenho que trabalhar com potência menor justamente para que eu não sofra interferência dessas outras redes. Entendeu? Então, para cada cenário, você vai ter que ir ajustando de acordo com... não tem fórmula mágica. De repente, bota no baixo, bota no médio, e vê qual é o alcance e como é que a comunicação se comporta. Eu considero que é muito melhor você ter um número maior de access points dentro de casa com potência baixa ou média do que tentar usar, eu vou usar um Acer C60 aqui, né, com talo, com antena de 9 dB. Da potência, diz o número mais alto do canal, é isso? Não, potência de transmissão mesmo. Não, o canal é o seguinte... Dentro daquela frequência de 2.4 GHz, eles têm os canais, que é um bloquinho, né? Então, cada canal é 2.415, 2.435, 2.400 e alguma coisa, entendeu? Então, são canais que você utiliza para transmissão. Aquilo ali é padrão, entendeu? Dentro desse canal, eu tenho que gerar a minha onda. E essa potência de transmissão é a força que o access point vai fazer para empurrar a onda eletromagnética para chegar lá no terminal, entendeu? O problema é que quanto mais alta a potência, mais longe vai a transmissão. E aí o que acontece? A minha transmissão começa a ser afetada pela transmissão do vizinho. Por quê? Porque existe sobreposição de canal. Dentro do mesmo canal eu posso ter mais de um access point. E aí começa a gerar interferência, se a potência for muito grande. Entendeu? Fui claro ou mais ou menos? Sim. Até tem um software para medir isso aí, que eu acho que é o Wi-Fi Analyzer. Isso, consegue na verdade o Wi-Fi as ondas, né, que estão na verdade você vê sobreposição, né? O Wi-Fi Analyzer. Isso aqui. Olha só. Eu consigo ver... O roteador é um canal que o vizinho não esteja usando, por exemplo. É meio difícil aqui, né? Nossa. No meu caso ali, eu tô olhando, eu entrei na configuração do meu roteador aqui, aí tem ali, né? Nível de potência de transmissão. No meu tá no alto. Olha a quantidade. Isso que eu tô Esse amarelo aí é você? Né? Esse amarelo é Sim. você? Esse software dá uma boa ajuda para descobrir alguns fatores de interferência. Isso. Aí vai mudando e tentar, ao máximo, não deixar os canais iguais aos dos vizinhos. Aí, Só que o negócio é o seguinte, tem quando a gente fala de escolha de canal, normalmente o access point ele tem um seletor automático de canal, né? Ele faz exatamente isso aqui, ele vê qual é o canal que está menos afetado e ele vai utilizar. Só que tem um problema grave. Normalmente, ele faz isso porque ele faz exatamente isso, ele lê os canais. E aí, todos os outros access points também estão configurados da mesma forma. Então, eles vão ficar indo e voltando dos canais. Por isso que começa a dar problema. Às vezes é melhor você setar um canal, mesmo que aquele esteja meia boca, entendeu? Mas ele vai ficar estável. E você vai ter menos problema. Talvez o que vai acontecer é, com a interferência, você vai ter uma diminuição de velocidade. Entendeu? Mas ela... daqui a pouco, todo mundo vai sair do canal que você está usando. E aí você pode... Ele faz isso de forma dinâmica, o
access point, né? Ele consegue enxergar, quantos caras estão aqui, eu tô vendo um monte de maluco aqui, eu vou mudar de canal. Só que o access point do vizinho faz a mesma coisa, fala, puta, tá todo mundo usando o canal 6, eu vou usar o 1. Aí vai todo mundo pro 1. Aí daqui a pouco... Por isso que se você pegar o Wi-Fi Analyzer e ficar olhando para ele durante algum tempo, vocês vão ver umas coisas malucas, assim. Tá? Tá ali, daqui a pouco pum, muda tudo. Tá? O meu aqui tá meio estável, do lado de cá. Agora, se eu for para o lado de lá do apartamento, se eu for lá para a sala, tá? Porque o meu prédio é comprido assim e o apartamento é aberto para os dois lados. Do lado de cá, eu tenho só duas casas e um prédio baixo. Mas do lado de lá, eu tenho essa munaia do lado aqui, que me tirou até a minha privacidade. Né? Eu tinha uma bela vista do Bela Vista, eu consegui olhar até a Praça da Encol, era lindo. Acordava de manhã, sol. Hoje eu acordo de manhã, tá lá o vizinho, né? O gato do vizinho me olhando e o vizinho regando o bonsai dele, que fica na janela. Bom, então, claro, esse negócio de potência, né? E para a gente finalizar, os tipos de antenas. Então, a gente tem vários tipos de antenas. A gente tem as antenas que elas são as omnidirecionais. Por que omni? Porque omni para todos, né? Ônibus é o meio de transporte para todos, por isso. Então, e que leva para todos os lugares. Omnidirecional quer dizer que é para todas as direções. E direcionais, elas podem ser de dois tipos. As setorizadas, que normalmente eu defino um ângulo de abertura que eu vou atender, tá? Eu direciono o meu sinal, e a focada, normalmente a gente vai usar em comunicação ponto a ponto, né? Que aí sim, eu pego a antena e aponto para outra antena. A setorizada, ela atende todo mundo que está dentro de um determinado ângulo de visão, de visada, e a focada, ela atende somente naquela direção. Tranquilo isso aqui, tá? Sem maiores celeumas. Bueno, então acho que para a gente começar com rede sem fio, isso aqui já está de bom tamanho. Eu deixei 2 vídeos para vocês que eu gostaria que vocês assistissem agora, tá? Que eles são complementares a todas essas minhas explicações aqui e as coisas que a gente está discutindo. Primeiro, em relação às ondas eletromagnéticas, e segundo, em relação à modulação de sinal. Por que a gente precisa saber disso? Porque tudo que nós vamos falar em rede sem fio tem a ver com esses fundamentos. Então, eu preciso fazer essa revisão genérica de física, né, de física ondulatória, para que a gente não tenha dúvida lá na frente. E aí sim a gente vai começar. Se eu não me engano, a nossa próxima aula, ela é uma aula semipresencial. Deixa eu ver aqui. E eu vou deixar o material para vocês. Semipresencial. Vamos lá. No dia 8/8 tem uma aula semipresencial que o conteúdo é redes de comunicação. Tá certo? E aí nós vamos nos ver na semana que vem em fundamentos de transmissão de dados. Então, o conteúdo dessa aula e o de redes de comunicação, ele é bastante importante para que a gente não tenha maiores dúvidas no andamento aí da nossa disciplina. Tá? Alguém fez rede sem fio no semestre retrasado? Retrasado não, no ano passado, começo do semestre. De vocês, acho que eu dei essa disciplina, na verdade, quando eu comecei, eu entrei na UBRA para dar aula, eu tomei essa disciplina no meio dos beiços, assim, e ela não estava estruturada, ela foi horrível. Foi uma das disciplinas, assim, que eu, como professor, eu tenho medo até de lembrar, sabe? E uma das coisas, porque assim, eu cheguei no meio do semestre, uma das coisas que eu notei é que estava todo mundo com bastante dificuldade
justamente porque não conhecia esses fundamentos de física ondulatória, né, de eletromagnetismo. Então, por isso que a gente precisa, sim, estudar com muito amor esse negócio. Para quê? Porque lá na frente, quando a gente começar a falar de espalhamento espectral, né, tudo isso eu preciso entender como é que as ondas eletromagnéticas elas se comportam. Firme, povo? Tranquilo. Tá? Beleza. Como é que foi para vocês aí? Tudo sossegado? Tá de boa? De boa? Tranquilo. Tá. Então, é uma explicação do que a gente vê e faz no dia a dia, né? Sem saber. Mas tem que saber. Sim, Vocês estão aqui para aprender. Tá? Beleza. Então, pessoal, vou pedir para vocês, a gente vai encerrar nossa aula síncrona aqui, o nosso encontro. Eu vou pedir para vocês verem esses vídeos. E eu deixei uma pequena atividade ali. Na verdade, é só uma pergunta que vocês vão ter que responder. Tá? Com base no que a gente discutiu na aula de hoje. Uma pergunta que eu vou fazer... Aliás, uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem já foi meu aluno sabe que, assim, as avaliações... Normalmente, essas atividades de aula, eu dou valendo um pedacinho das avaliações, da AP1, da P2 e da AS. Então, assim, eu solicito que vocês façam essas atividades, porque isso conta ponto. Daqui a pouco, vocês não vão ter um desempenho tão legal na avaliação mesmo, propriamente dita, mas uma boa parte da nota, ela já foi nessas atividades que eu passei para vocês. Tá? Então, eu peço para vocês sempre procurarem fazer. Eu vou procurar deixar o mais tranquilo possível, menos oneroso para vocês e para mim, né? Até porque, para corrigir, às vezes é um pouco difícil, tá? Então, assim, vou procurar pegar os pontos que são os tópicos importantes da aula e colocar nas nossas atividades, e vai valer ali 0,1, 0,2, às vezes 0,3, mas que vai ajudar a compor a nota final de vocês. Firmão? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar? Abre o coração agora. Na verdade, eu não tenho dúvida, só que, como eu te falei, eu estou sem acesso lá ao aula. Tá. Mandou e-mail com Tecnologia 4, falou com o Eduardo. Não, com o Eduardo não, eu tinha falado com o Zeve, porque até então eu não sabia que o Eduardo era o coordenador do curso. Deixando, dando retorno aí, velho. Teve que ligar para a Usa lá para ser solucionado. Pera aí Alô? E meu amigo estava com o mesmo problema e teve que ligar de manhã para a Usa e ajustar o problema do aluno. No caso, não apareceu na tela dele. Beleza, eu vou tentar fazer isso então amanhã para ver se resolve, porque eu mandei e-mail lá, eles não retornam, né? Telefone lá, se tu liga, ninguém atende também. O meu aula aqui tá assim, ó, eu tento logar no login, ele pisca e volta para a tela de logon. É assim que está para mim. O meu tá igual. Não, mas isso aí é problema no aula. É problema no aula. É que o meu é diferente, o meu não tá aparecendo o segundo semestre. O meu tá, só que... o Guilherme tá como se não tivesse... Matriculado. Não tivesse matriculado. Caraca. Mas a minha matriz curricular, meu histórico... Como é que eu posso acessar o aula para poder fazer essa pergunta aí? Para responder a pergunta, se o aula não tá possível. Não, mas deixa eu dar uma olhada aqui no aula, peraí um pouquinho. Ele diz assim, digite login, tá? Eu vou digitar que é o meu e-mail da Ubra, que eu sempre coloco, beleza. Aí ele pede para... Tenta entrar com o CGU, ô Cessan. CGU? Vamos ver então. O login sempre foi o e-mail, mas vamos alterar para o CGU então. Mas a senha permanece a mesma. Sim, a senha é a mesma. Tá, vou testar aqui, vamos ver se vai dar certo. Professor, não é o cara por acaso. Entrou. Deu certo. Entrou, normal. Guilherme, você não está constando mesmo aqui no aula. Vê se a dificuldade dele não é a mesma minha. Ele está entrando com e-mail ou com CGU, eu não sabia dessa informação.
Não, dele ele Sim, não tá. Não consegui. Ele não tá vendo lá. Não, mas eu fui olhar cadeira. aqui, às vezes podia não aparecer, mas não tá na coisa. Eu vou dar um toque. O engraçado é que eu não tô no aula, mas eu tô matriculado na disciplina. Porque eu tenho o comprovante da matrícula. Eu tô em 6 cadeiras de semestre. Posso dar uma dica? Tira print do que está mostrando para você, dessa coisa aí, põe nesse e-mail tecnologia 4 e tecnologia 5, tá? Normalmente eu já fiz isso. Tá, era o ZEF, mas eles respondem até 3 dias. Claro que agora, devido à demanda de início de semestre, provavelmente o tempo pode estar um pouquinho maior, mas antes do início do semestre eles estavam respondendo em até 2 dias. Não, mas eles, faz o seguinte, manda lá, e eu vou dar um toque para o Eduardo. E vamos ver. Agora, é claro, o pessoal que tem bolsa aí, vocês estão no Classroom da computação? Sim. Porque ali eu me lembro que apareceram algumas mensagens a respeito disso aí, para o pessoal que estava com problema de matrícula e de bolsa. Sim, mas era quem não tinha feito a manutenção, quem não tinha entrado lá e feito no protocolo online. Eu fiz, o meu deu deferido, e mesmo assim tá como se eu não tivesse. Para a Ubra tá como se eu não tivesse matriculado, entendeu? Tá no limbo. É que assim, eu vou ser sincero contigo, eu acho que o teu realmente não foi feito. Eu também acho, eu acho que é um procedimento manual. Eu acho que é manual e se perderam. Eu ia direto com o ZEF lá na secretaria, ele e aquela secretária que disseram que a secretária foi embora, mas enfim. Não, eu falei. Lá e já te aplicam direto nas cadeiras que tu vai cursar, entendeu? Então, não, seja, engraçado porque eu falei com o ZEV. Eu falei com o ZEV no mesmo dia que deu problema. E aí ele, não, tenta assim, tenta assado, manda um e-mail pro ProUni que tá lá no Classroom. Eu falei, não tem e-mail nenhum lá. Entendeu? Não tinha. Aí eu liguei hoje lá pra Secretaria de Educação, eles falaram que o problema não é lá. Tipo, é da Ubra. Só uma pergunta, porque eu sei que é bobagem, tá? Mas eu vou te perguntar isso. Tu não assinou aquele termo mais de 2 vezes, não, né? Nunca assinei nenhum. Tá, não, só tô te perguntando que teve um cara que ficou apavorado, não sei o que. O cara já tinha assinado o termo 2 vezes e ele perdeu a bolsa no passado, tá? Não. É que o meu tá como deferido lá do ProUni, entendeu? Não, só perguntei. O deferido tá ok. Tá aí o e-mail do cara aí também. Sim. Engraçado, porque ontem o senhor deu aula de segurança de sistemas, não deu? Isso. Eu tô matriculado também. Eu não consegui ver a aula ontem porque não tinha o link para assistir a aula. Não, mas Mas faz isso aí que eu te falei. Tudo, velho. Deixa eu aproveitar e te passar aqui. Tem o link do. Só para terminar, a sua pergunta, acho que o senhor mandou a gente trabalhar nela, tá no link do aula, então é isso? Sim. Tá aqui, Guilherme Lopes. Semestre eu vou baixar o maldito Telegram. Que eu tô me negando. O Telegram, cara, resolve um monte de coisa. Não, eu sei, eu brinco, mas é que eu tava com um problema no meu celular, na verdade, mas agora eu já resolvi esse problema, então vou poder instalar o Telegram. Mas que conversinha aí, combatente. Aí, é. Resistência mesmo. Tá, impressionante. Tá vendo aqui? Eu vou te falar a verdade, resistência mesmo. Consultoria gratuita. Eu tô... Guilherme, eu vou te passar o link da gravação da aula de ontem, né? Pra te dar uma olhada. É o questionário que ele foi 0.1, é isso? Exatamente. Tá. Cara, uma única pergunta. Tá, Guilherme. Te mandei no Telegram aí, dá uma olhada. Tem o Telegram. Esse é o da aula de ontem. Beleza. Já recebi aqui. Show. Então tá, povo. Por hoje era isso. Não esqueçam de darem uma olhada aí no final de semana, que na nossa aula é semipresencial. E a gente volta a conversar aí na semana que vem. Se vocês tiverem qualquer problema, eu normalmente deixo ali no aula uma sala
em fórum de discussão, mas eu prefiro que qualquer dúvida que vocês tenham, manda ali no Telegram e a gente vai conversando, né? É mais rápido tem notificação, né? Porque às vezes os caras mandam... Depois, vai disponibilizar essa aula também? Como assim, desculpa? Não, vai deixar a aula lá no YouTube, que nem o senhor sempre deixa. Sim. Vou deixar a gravação lá. Tá? Eu tenho procurado fazer isso, né? Eu dou a aula, eu jogo para o YouTube, que é mais fácil de vocês acessarem, e deixo o link lá no aula, para vocês verem a aula. De novo... Valeu a dica ali do CGU ali, prof, que realmente todos os 3 semestres passados eu sempre acessei com o meu e-mail, achei estranho agora ele pediu... Cara, eles andaram fazendo uma alteração aí, eu sei que deu guru, entendeu? Eu não sei o que aconteceu. Sabe o que eu acho que foi? Tinha muita gente que não lembrava o e-mail que tinha cadastrado, e o CGU acho que é mais fácil, como é um número, né? Então acho que é menos difícil de esquecer, eu acho. O CGU, cara, como se fosse a identidade do cara dentro da Ubra. Se o cara não sabe o número do CGU, ele tem que se suicidar. Então acho que é mais fácil lembrar do CGU do que um e-mail criado lá, @ alguma coisa, ubra.rede, não sei o que, então é mais difícil para o coco do cara. Tá bem. Acho que foi por isso. Então tá, povo. Então, fechamos aí. Telmo, não sei quando é que vai ter sistemas operacionais de novo, mas pode ser que na 2021 tenha de novo. Diz aí, Carlos. Fernando, os sistemas operacionais não mudou de nome agora? Parece ter outro agora, o nome? Não, é aquela administração avançada de SEO. É que eu... não, o que você está confundindo, eu acho, é o plataformas computacionais. Mas aí é arquitetura. Ah, tá, porque, tipo, eu vi o Luizar falando, eu entrei na minha, tipo, eu tava como um isento dessa porque eu tinha feito sistemas operacionais. Tá, mas você fez arquitetura de sistemas operacionais. Eu também, fiz as duas. Tá, mas é por causa disso. É porque, assim, plataformas computacionais, eu vi aqui agora. Isso, eu dei essa disciplina no passado, tá? Plataformas computacionais é assim, ó, é arquitetura de computadores e arquitetura de sistemas operacionais numa versão condensada. Coitada das pessoas. Não, ela é mais simplificada só. Entendeu? Ao invés de entrar com aquele negócio de porta lógica, não sei o que, não, é mais pelo menos um entendimento de estrutura de processador, né, barramento, gerenciamento de memória, todo esse negócio, e depois a parte de gerenciamento de processo com o sistema operacional. Tá. Montagem de blocos, essas coisas. Essa disciplina, cara, foi até legal. Eu achei bem tranquila de dar. Ela é muito, muito densa. O Andrei fez essa disciplina. Agora ele fugiu, desgraçado. Ele fez essa disciplina comigo. Ele nem precisava que ele fez as duas comigo. Qual disciplina, professor? Qual cadeira, senhor? Qual cadeira? Plataformas computacionais. Acho que eu fiz semestre passado. Eu dei essa disciplina no semestre retrasado, em 2019-2. O que tá me quebrando mesmo é essas mudanças de cadeiras que tá tendo no curso. Eu acho que eu já completei, acho que eu vou completar daqui a pouco 10 cadeiras que não estão contando. Eu não sei o que... Estrutura de dados, fundamentos eu não sei o que está pegando. Tudo isso eu concluí já. Eu não sei fazer um aconselhamento lá com eles e pedir para incluir o teu, como é que eu vou dizer? Tá gravando aí, né? A porcentagem de conclusão do curso. A porcentagem eles disseram que tá ok, só que, tipo, acho que não, eu fiz as contas ali